Olá, eu sou Léo Bertolazzi, psicanalista, e seja bem-vindo ao nosso canal Narcisismo Sem Máscara. Esse é o seu espaço para o conhecimento e autoconhecimento. Faz tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre mães narcisistas. E a gente está às vésperas aí do Dia das Mães, portanto é um tema muito polêmico, muito difícil de abordar e muito delicado. E esse tema, ele pode ser gatilho para quem tem uma mãe narcisista, uma mãe tóxica, porque é um tema que mexe muito com as pessoas. É um tema que, para filhos de mães narcisistas, traz muita culpa, muito conflito interno, traz muita mágoa, raiva, a traição da confiança, muitos desenganos. E alguns filhos de mães narcisistas, eles se sentem órfãos de mãe viva, porque não há acolhimento, não há carinho, não há incentivo, não há afeto, a não ser que haja algum interesse por trás, a não ser que haja alguma necessidade de manipulação, de conseguir validação ou de conseguir o que se quer. É muito desafiador para quem é filho de mãe narcisista, porque, eh, é diferente para quem é filho de uma mãe normal. De uma mãe funcional. Ser filho de uma mãe disfuncional traz muitos desafios, porque além da complexidade de mecanismos coercitivos que são instalados desde a criação, desde a sua infância, existe uma cobrança da sociedade por validar mãe, às vezes pai também. Existe uma cobrança da sociedade por ter gratidão, não sentir mágoa, não sentir raiva, amar incondicionalmente o pai e mãe, mesmo que esses sejam tóxicos e sejam abusivos. E uma pessoa que cresce dentro de um sistema familiar narcisista vê-se num conflito imenso, imerso em dúvidas sobre a sua própria identidade, sobre os seus próprios sentimentos, sente-se culpado, culpada por sentir raiva, por sentir mágoa, por sentir-se, às vezes, até sendo injusto com uma pessoa que aparentemente só te quer bem. Imagine-se crescer dentro de um lar sem que a sua mãe seja capaz de olhar nos seus olhos e te enxergar como filho, como filha, sem sentir felicidade pelas suas conquistas, sem sentir, eh, sem de alguma forma tentar desvalorizar aquilo que você é, que você sente, que você pensa, por conta de um transtorno que você nem sequer sabe que existe. A mãe narcisista faz com que as suas conquistas não tenham valor, não tem os teus sentimentos não têm importância, porque tudo que você é, sente, faz e conquista deve-se a ela. Os méritos são só dela. As conquistas e os aplausos que você às vezes consegue na vida são devido a ela e não devido a você. E, portanto, isso anula sua identidade, isso anula sua personalidade, os seus traços de personalidade. Imagina você crescer dentro de um lar onde a mãe narcisista, ela te desvaloriza, diz que você não é bom ou não é boa o suficiente, que você só conseguiu ser o que é, ter algo por causa dela, atribuindo a si o seu valor, os seus esforços e as suas qualidades. As mães narcisistas, elas infelizmente são capazes de sentir inveja e vazio a partir das conquistas dos seus próprios filhos, porque elas não os enxergam como filhos, como indivíduos à parte que nasceram, se desenvolvem, cresceram e vão se tornar indivíduos no mundo. Vão ter suas próprias histórias, suas próprias conquistas, o seu próprio desenvolvimento e as suas próprias características. A visão da mãe narcisista é como, se os filhos fossem objetos seus, único e exclusivamente condicionados às suas vontades, desejos e necessidades de validação. As mães narcisistas, elas podem ser grandiosas e, nesse caso, estabelece-se aí um processo de competição com o filho, com a filha, mesmo sendo uma criança, aonde você
percebe a instalação de mecanismos e dinâmicas de manipulação, de desvalorização, de humilhação, de ataques a essa personalidade, que torna-se uma ameaça dentro de um lar onde tudo deveria ser harmonioso e as condições deveriam ser humanas. Ao mesmo tempo que a mãe narcisista, ela pode ser grandiosa, ela também pode mudar para o estado de vulnerável, colocando-se como vítima da situação, querendo chamar a atenção. E nesse momento, é muito comum mães narcisistas fazerem campanhas de difamação contra o seu filho, a sua filha. Se é uma mãe narcisista, por exemplo, religiosa, pode difamar a sua filha na igreja: "Olha só como a minha filha é ingrata, olha o que ela faz". Porque socialmente essas mães, elas precisam se apresentar para a sociedade como mães exemplares, amorosas, dedicadas à causa de criar bons filhos e bons sujeitos para a sociedade, sem que as pessoas saibam o que por detrás, dentro da intimidade, realmente está acontecendo. É como viver uma bolha de fantasia, é como viver numa farsa, como viver uma seita, aonde os próprios integrantes da família narcísica acabam acreditando e vivendo sobre essa fantasia compartilhada. É muito comum filhas de mães narcisistas terem que se tornar a melhor amiga, a melhor psicóloga, a validadora dos sentimentos e confusões e conturbações de uma mãe narcisista. Mesmo que a filha seja uma criança ou uma adolescente, sem o desenvolvimento completo do córtex cerebral e sem, o desenvolvimento completo da capacidade de juízo, de julgamento, de senso crítico, sendo que, na verdade, o papel deveria ser o inverso. É a mãe que deveria ser a apoiadora, incentivadora, o senso crítico, a avaliadora e a pessoa a qual tem capacidade de julgar, e ensinar o que é certo e errado. Porque a filha passa a ser apenas um processo de validação para a cognição distorcida da realidade da mãe narcisista. É muito comum filhos de mães narcisistas terem que se tornar amigos, apoiadores e até uma extensão do papel de marido, tendo obrigações de ajudar, apoiar incondicionalmente e atender às demandas de uma mãe narcisista. E isso afeta as relações presentes e as relações futuras de um filho ou de uma filha de mãe narcisista. Afeta, às vezes, até o núcleo familiar e as relações futuras, porque uma mãe narcisista, muitas vezes, ela quer até escolher com quem o filho ou a filha vai ter amizades, vai se casar, vai se relacionar, dependendo única e exclusivamente da aprovação da mesma. Ela interfere de forma danosa e insidiosa as relações, porque a mãe narcisista, ela não vê o filho como um indivíduo ao qual ela deve amar, respeitar, valorizar e incentivar para se tornar um bom sujeito no futuro. Ela enxerga como algo em que ela deve exercer poder, controle e é como se fosse uma coisa dela, como se fosse um objeto que pertence a ela, e pode ser tirado em casos de afastamento ou de novos relacionamentos. O narcisismo é sobre poder, controle, manipulação e validação, interpretados sob o contexto do amor. Esse poder, esse controle, essa validação são apresentados ao filho, à filha, como: "Olha como eu te amo, olha como eu me preocupo com você, olha como eu faço tudo por você", criando aí uma sensação de dívida eterna com a sua mãe. Não que não tenhamos uma dívida com as nossas mães, hã, de gratidão, de amor, de afeto, mas sim de uma forma saudável, não uma forma de um contexto como esse que é apresentado como amor, sob pretexto de amor. E viver dentro dos preceitos dessa mãe narcisista é viver numa bolha, numa seita de condicionamentos e crenças sobre si e sobre os relacionamentos, aonde o filho ou a filha de uma mãe narcisista possui crenças limitadas sobre os seus valores,
crenças alienadas, crenças limitadas sobre os relacionamentos. Olha como você é protegida aqui dentro desse lar. Se você sair daqui, o mundo lá fora é cruel. O mundo lá fora não pode te oferecer nada. Só a sua mãe é capaz de te dar apoio, afeto e acolhimento, quando não é verdade. As crianças, elas são isoladas do mundo e muitas vezes elas não conseguem desenvolver a sua sociabilidade. Por isso que muitos filhos e filhas de mães narcisistas têm ansiedade social, não se desenvolveram através dos seus vínculos de amizade, de relacionamentos diversos dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento amoroso, e acabam caindo em armadilhas por justamente não ter acesso a isso durante a infância, durante a juventude, vivendo dentro de uma bolha. Algumas crianças reagem de forma diferente a esse sistema familiar narcisista. Algumas são, extremamente manipuláveis, tornando-se aí o filho dourado ou a filha dourada. E aquelas crianças que percebem que tem algo errado, que se sentem de alguma forma manipuladas, que se sentem mal com isso e reagem de forma negativa, a mãe os coloca como um bode expiatório. "Olha que filho ingrato, olha que filha ingrata, olha que não aceita as minhas regras, as minhas condições, que não aceita o meu amor incondicional", que é um amor tóxico, um amor abusivo, um amor controlador. Difamando então, esse filho ou essa filha de forma contundente, tentando colocar todos e todas contra ele. É o famoso dividir para conquistar, usado até na política, fazendo com que você crie conflitos dentro do lar para conquistar, para que ela esteja sempre certa, para que ela sempre domine, para que ela esteja sempre na posição de poder, de comando, da pessoa correta, da pessoa íntegra, da pessoa que só quer o bem de todo mundo dentro do lar. E é muito comum viver dentro de um lar desses com falta de empatia, com excesso de necessidade de controle, uma competição com os filhos, manipulação emocional, usando a culpa. A culpa é o principal mecanismo de manipulação de uma mãe narcisista, e ela sabe muito bem fazer isso, porque conhece o filho ou filha desde a infância. A mãe, ela pode ser totalmente indiferente às necessidades da criança, criando um afeto ansioso, criando um adulto que possui um modelo de afeto ansioso, ou ela pode ser extremamente controladora. E nesse caso, os filhos que aderem a esse controle, geralmente são intitulados como filho dourado ou a filha dourada. É aquele que faz tudo que a mãe quer, do jeito que a mãe quer, que é como se fosse uma extensão da sua personalidade, para que ela possa, através desse filho dourado ou dessa filha dourada, extrair validação da sociedade. "Olha o filho que eu criei, uma filha que eu criei exemplar, que segue a profissão que a mãe narcisista escolheu, que segue as regras que a mãe narcisista estabelece", e essa validação social é um suprimento que a mãe narcisista busca para se apresentar como boa mãe, como mãe exemplar, como mãe amorosa, como o tipo de mãe que todos gostariam de ter, sem que as pessoas saibam que dentro do lar as coisas são totalmente diferentes. E a cobrança social é muito grande para filhos e filhas de mãe narcisista, de você perdoar, de você ser grato à sua mãe, mesmo em contextos tóxicos e de extremo abuso, que adoecem a sua saúde mental e te tornam um adulto transtornado, com depressão, com ansiedade e às vezes com mecanismos disfuncionais de relacionamentos com o outro, crenças limitantes com relação a si, com relação ao futuro, com relação à possibilidade de ser amado ou ser amada. E como que você pode sair disso? Como que você pode, deixar de sentir culpa ou deixar de se sentir assim em relação à sua mãe? Na verdade, é necessário um grande poder de individuação, de você se conhecer como um indivíduo, como pessoa, buscar autoconhecimento, buscar uma uma desvinculação com esse sistema familiar narcisista. Sentir culpa, você sempre vai sentir, se você é filho ou filha de mãe narcisista, mas com o andamento do processo, você bancando as suas emoções, mesmo sentindo culpa, mesmo sentindo remorso, mesmo sentindo várias dinâmicas que foram instaladas através do condicionamento de uma mãe narcisista, você segue um processo de dessensibilização a esses sentimentos. Você passa a sentir mais leveza por cercar-se de uma vida nova, diferente, com pessoas e situações que não sejam tóxicas ao seu redor.
para que você passe a reconhecer os seus valores próprios, as suas características de personalidade, os seus gostos e passe a reconhecer em si o seu jeito de ser, quem é você dentro desse mundo como um indivíduo, bancando esse sentimento de culpa para que você se sinta cada vez menos culpado, pois a culpa é um dos sentimentos que mais te manipula, que mais te prendem à mãe narcisista. E a mãe narcisista sabe disso. Portanto, é necessário que você não tenha medo de sentir as suas emoções, que você não tenha vergonha das emoções que você sente. Assumi-las e bancá-las é uma forma de se desprender do vínculo da mãe narcisista. Outra forma é você parar de buscar validação do amor da mãe narcisista. Entender e aceitar que é assim, que essa pessoa não vai mudar, não vai modificar a sua forma de agir, de pensar, não vai te compreender, não vai te aceitar, não vai validar as suas conquistas, as suas qualidades como ser humano e entender a sua individuação. Quando você sai de um lar narcisista e você casa, por exemplo, tem o seu companheiro, a sua companheira, a mãe narcisista não vai aceitar isso nunca. Então é necessário você parar de buscar essa aceitação, essa validação, que nunca vai vir. É você entender que é necessário impor limites, que é necessário, às vezes, ser duro, e isso também é amar. Isso também é educar. Isso também é ensinar. Uma outra forma é você conhecer os mecanismos de abuso tóxico dos narcisistas, para você entender o que está sendo feito, o que ele está ou ela está pensando realmente, e entender de uma vez por todas que o problema não é você, que o problema não está com você, que não é você a pessoa tóxica. Afastar-se de qualquer tipo de competitividade ou rivalidade. Entender que essa dívida eterna que você sente com a mãe narcisista, ela não é real, ela não existe, pois a sua vida atual é outra. É entender que é necessário, para a sua vida atual ser mais saudável, você desenvolver a sua individuação como indivíduo, como pessoa, como ser humano. É buscar autoconhecimento, independência financeira e, de forma familiar, você restringir a sua convivência e impor limites, que é uma forma de amar também. Então, se você é filho ou filha de mãe narcisista, nesse Dia das Mães, que é um gatilho muito grande para quem vive isso, entenda que o seu papel como indivíduo está sendo cumprido, respeite-se, ame-se, ponha limites, restrinja limites bem claros para a mãe narcisista, não entre em competições e tente viver de forma leve, feliz, tranquila, porque nada vai mudar e ninguém nesse mundo, por mais que tenha um passado abusivo, sofrido, que tenha histórias sofridas, tem o direito de te manipular por culpa, por coerção, por processos de vitimização e manipulação. Tente ser imune, tente entender a si, tente criar uma bolha de proteção para os seus sentimentos e agir como um adulto, como uma pessoa individuada, onde ninguém tem a capacidade de determinar quais são os seus sentimentos, manipular os seus sentimentos e fazer com que você seja feliz ou infeliz diante de mecanismos de manipulação. Se necessário, mantenha uma certa distância emocional. Use métodos como pedra cinza ou, no caso de mãe, é mais adequado o pedra amarela, para que você cuide da sua saúde emocional. Cuidar da sua saúde emocional, cuidar dos seus sentimentos, estar bem, não é ser egoísta, é você estar bem para poder ajudar também as pessoas que precisam do seu apoio, do seu afeto, do seu carinho. E em caso de pessoas que já saíram da casa de uma mãe narcisista, entender que você tem o seu núcleo familiar, o qual demanda cuidado, demanda responsabilidade, demanda carinho, amor e cumplicidade. E a mãe narcisista não tem o direito de interferir nisso em momento algum e de forma nenhuma. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. Um feliz Dia das Mães aí para todas as mães e autoconhecimento é uma forma de você se libertar e buscar a sua evolução intelectual e emocional. Forte abraço aí para vocês.